Seja bem-vindo ao Propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. E o livro de Salmos, ele é um excelente livro para crescer no nosso relacionamento com Deus, porque ele é formado por 150 textos. O que significa que se nós lermos um salmo por dia, nós temos 150 dias de relacionamento com Deus. Em um ano, nós temos 365 dias. Então, se nós lermos salmos 2 vezes no ano, nós já contemplamos 300 dias, tendo comunhão com Deus. E o livro de Salmos, no hebraico, ele se chama Tehillim, que é T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim quer dizer louvores. Louvores, que é o livro de Salmos, nos ensina que os louvores contemplam os momentos de alegria, que são os momentos que nós recebemos bênçãos e louvamos a Deus, e também louvar a Deus contempla eu meditar na lei do Senhor, procurar colocá-la em prática e, mesmo diante das adversidades, nos momentos de insônia, de tristeza, de abatimento, de doença, de traição, de amigos, em todos os momentos, ter a plena convicção e confiança de que Deus está comigo. Quando você abre o livro de Salmos, logo no Salmo 1, está escrito que feliz, bem-sucedido, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Então, logo no começo do livro dos Salmos, ele já ensina que você louva a Deus quando você não escuta o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que praticam o mal. Quando você não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram os objetivos da vida. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então, pecador é o que erra o alvo da vida, o objetivo da vida. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que usa drogas, aquele que adultéria, aquele que se prostitui, aquele que come em excesso, aquele que deixa de comer por uma questão estética, de vaidade, deixa de cuidar da sua saúde para agradar outras pessoas e fazendo mal a si próprio, aquele que não cuida dos seus pensamentos, aquele que é ingrato, aquele que reclama o tempo todo da vida e não faz o que tem que ser feito, aquele que vive irado, que nunca perdoa, que sempre anda com ira, que vive de mau humor e não muda o seu temperamento, aquele que não dá o braço a torcer quando está errado para corrigir o seu erro e melhorar o seu caminho. Então, esses são os que erram os objetivos da vida. O objetivo da vida é viver em comunhão com Deus e em comunhão com o próximo. Então, aquele que o Salmo 1 fala que bem-aventurado é o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Porque se você se deter, se você parar no caminho dos pecadores, você aprende a agir como eles. E você começa a errar o seu objetivo de vida, os seus alvos, porque você escuta as recomendações, os conselhos e vai tomando a mesma forma dos pecadores. E não se senta na roda dos escarnecedores, porque sentar na roda dos escarnecedores, daqueles que vivem a vida para falar a respeito de notícias e falar de coisas ruins, vai atrasar a sua vida. Aí o Salmo 1 diz assim: mas aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite para cumprir o que está escrito. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite,
você recebe os conselhos de Deus e você pode avançar. Você está vendo aí na tela que existe um resumo do Salmo 1, do Salmo 11, do Salmo 21, do Salmo 31. E por que que nós estamos com esses resumos aqui na tela de hoje? Hoje, você já viu na capa do vídeo que nós vamos meditar no Salmo 71. Como o livro de Salmos tem 150 textos, quando nós chegarmos no Salmo 75, nós vamos estar na metade do propósito, dos 150 dias. Então, aqui do Salmo 71 até o Salmo 80, nós vamos fazer um retrospecto. Hoje nós vamos meditar no Salmo 71. Então, todos os salmos que têm o final número 1, nós vamos fazer um resumo aqui. Então, nós vamos lembrar o que nós já meditamos nos dias anteriores, no Salmo 1, no 11, no 21, no 31. Depois, na outra tela, nós vamos ver o Salmo 41, o 51, o 61, e aí vamos entrar na meditação de hoje, que é o Salmo 71. Vamos fazer isso amanhã com o 72 até o Salmo 80 e teremos, assim, uma lembrança dos salmos que já lemos, todos, para prosseguir nesse relacionamento com Deus. Então, aqui, voltando para o que nós estávamos falando, o livro de Salmos, ele tem 150 textos. Cada texto foi escrito pelo seu respectivo autor, que falou a respeito de uma situação que estava passando na sua vida. Então, o Salmo 1 começa trazendo um conselho. Siga a lei de Deus. Procure ter um relacionamento com Deus, porque você vai ser bem-sucedido. O Salmo 1 fala, inclusive, que você vai ser como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação própria vai dar o seu fruto e que as suas folhas nunca vão secar. Estação própria, vamos lembrar que a nossa vida é cheia de estações. Temos a infância, depois a adolescência, depois temos a nossa mocidade, a nossa juventude, depois temos a fase do casamento, a fase em que somos adultos, a fase em que nos tornamos pais, depois a fase em que nos tornamos avós e depois a época da morte. Então, o texto do Salmo 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ele, no devido tempo, em cada estação, vai dar o seu fruto. E as suas folhas não vão secar. Folhas fala a respeito de ter esperança, de ter fé, de ter confiança, de ter amor ao próximo, de conseguir perdoar ainda o próximo. Ele vai sempre produzir você vai ter sempre esperança. O Salmo 1 começa falando a respeito disso. Então, quando você abre o livro de Salmos, ele já traz um convite para que você seja bem-sucedido. E ao longo do livro de Salmos, você vê o Salmo 3 falando de uma situação de perseguição de inimigos e de insônia, mas ele fala: eu consegui dormir. Depois você vê no Salmo 13 uma situação em que o salmista que escreveu, ele pergunta: até quando o Senhor ficará longe de mim? Para sempre? Ele sente-se solitário, mas ele termina o salmo dizendo: mas eu sei que eu ainda cantarei ao Senhor. Aí depois você tem o Salmo de número 11, que nós vamos ler, que nós vamos lembrar aqui, em que vamos entrar já aqui na tela, no Salmo 11. O Salmo 1, então, nós já comentamos, fala sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio, de acordo com o Salmo 1, é que os ímpios não são como os justos, mas eles são como a moinha que o vento espalha. A moinha que o vento espalha significa que não tem direcionamento. Aí nós entramos no Salmo 11. Existe um conselho no Salmo 11 para fugir para as montanhas como pássaro. Mas o salmista, ele faz uma pergunta, ele fala: por que estão dizendo para mim, fuja para as montanhas? Porque
eu tenho a minha confiança na justiça de Deus. E o Salmo 11 fala assim: o Senhor fará chover o laço, o fogo, o enxofre e o vento tempestuoso sobre o inimigo, que arma o arco e a flecha em oculto. Então, o Salmo 11 é um salmo que fala que, por mais que o inimigo esteja armando o arco e a flecha para ferir alguém de maneira oculta, Deus está vendo quando você anda com ele. E Deus vai fazer justiça e você não precisará sair correndo como um pássaro para as montanhas para fugir do seu inimigo, porque o Salmo 11 fala que Deus ele realizará a justiça por todos aqueles que confiam na justiça dele. Aí, entrando no Salmo 21. O Salmo 21, ele fala que Deus deu vida longa, cobriu de glória e derramou bênçãos sobre o rei. E os inimigos serão queimados no forno aceso, a sua descendência será destruída porque eles maquinaram o mal e um ardil. Ardil é usar uma estratégia para causar o prejuízo ao próximo, e Deus os fará voltar atrás e apontará suas flechas nas cordas no rosto deles. O Salmo 21 fala sobre isso. O salmista que escreveu o Salmo 21, ele disse: Deus deu para mim vida longa, me cobriu de glória e derramou bênção sobre a minha cabeça. E os meus inimigos, quanto a eles, eles vão ser queimados no forno aceso, a descendência deles será destruída porque eles projetaram o mal, então eles vão receber o mal e os descendentes deles vão sofrer as consequências, e o próprio Deus vai fazer eles voltarem atrás, vai pegar o arco e a flecha e vai apontar no rosto deles. Então o Salmo 21 fala da confiança em Deus, e a parte inicial do Salmo 21 fala que Deus ele derrama vida longa, nos dá glória e derrama bênçãos sobre aqueles que confiam nele. Então é um salmo que fala que vale a pena você confiar em Deus porque ele cuida e derrama bênçãos sobre os que confiam nele. Aí você vai no Salmo 31. O Salmo 31, ele mostra a confiança em Deus e um pedido de Deus. Ele fala assim: livra-me da rede que os meus inimigos prepararam contra mim. E ele fala no Salmo 31 que ele tem alegria quando ele encontra pessoas que buscam a Deus, mas ele sente tristeza e suspira pelos seus próprios pecados. O salmista que escreveu o Salmo 31 tem um trecho que ele fala assim: eu tenho tristeza e eu suspiro quando eu lembro dos meus pecados. E ele fala assim: os meus inimigos estão pensando que eu estou morto. E ele próprio achava que ele estava cortado diante de Deus. No Salmo 31 tem um trecho que ele fala assim: os meus inimigos falam a meu respeito, uma doença se pegou nele, e ele não se levantará. E aí ele fala depois num outro versículo: eu mesmo achei que eu estava cortado diante de Deus. Então Salmo 31 mostra que muitas vezes nós olhamos para os nossos pecados e pensamos assim: Deus já não está mais comigo. Mas ele termina esse salmo com um final que louva a bondade e a misericórdia de Deus. E ele dá um conselho aos santos. Ele fala assim: amai o Senhor, e ele vos fortalecerá. Então o Salmo 31 é um salmo que ele pede livramento dos inimigos. Ele fala que os inimigos estão dizendo: já acabou para ele. Mas ele até pensa que já acabou quando ele olha para ele próprio e ele vê que ele tem pecados. Mas quando ele ora a Deus, ele sente a presença de Deus. E aí ele entende que Deus perdoou ele e derramou misericórdia e bondade sobre ele. Então ele termina o salmo dizendo assim: vale a pena confiar no Senhor. Então, amai o Senhor todos os santos, e ele vos fortalecerá. O Salmo 31 fala, inclusive, que o Senhor,
ele retribuirá abundantemente aos soberbos. Então ele está dizendo assim: os inimigos vão receber a recompensa pelo mal que fazem de maneira abundante. Então amem o Senhor e ele vos fortalecerá. Avançando para o Salmo 41. O Salmo 41 fala sobre uma doença que o salmista pegou. E ele diz assim: os meus inimigos dizem que a doença já acabou comigo, mas o Senhor, ele atende a quem ajuda o pobre. O Salmo 41 é aquele salmo que fala sobre as 6 bênçãos que vêm sobre aqueles que atendem o pobre. Então ele fala assim, vamos ler aqui na tela o Salmo 41. Os inimigos dizem que a doença já acabou com o salmista, mas ele lembra das 6 bênçãos para quem atende ao pobre. Primeiro, o Senhor o livrará no dia do mal. Segundo, o Senhor o conservará em vida. Terceiro, o Senhor não o entregará na mão dos seus inimigos. Depois, 4, ele terá força durante a enfermidade. Na doença, o Senhor estará com ele. 5, ele será sustentado na sinceridade. O que significa isso? Deus vai fazer com que aquele que ajuda o pobre seja sempre sincero. Deus vai sustentar o justo na justiça. E sexto, estará diante da face do Senhor para sempre. Deus vai sustentar aquele que atende ao pobre na sinceridade. Vamos lembrar, sinceridade é uma palavra que significa sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas usam a cera para tampar a trinca. Então aquilo é como se você colocasse uma maquiagem, uma máscara, para esconder a verdade. Mas aquele que é sincero, que vai diante de Deus, sem máscaras, confessa os seus pecados e anda na sinceridade, esse prevalece diante de Deus. Então a sexta bênção, ele estará diante da face do Senhor para sempre. O para sempre aqui significa que vai viver essa vida com Deus e quando morrer vai estar com Deus para sempre. Então o Salmo 41 fala: bem-aventurado o que atende ao pobre, porque ele será livrado do mal, o Senhor o conservará em vida, não será entregue na mão dos inimigos, receberá auxílio e ajuda, força na doença, será sustentado na sinceridade e estará diante da face do Senhor para sempre. Mesmo que você esteja cercado por inimigos, dizendo que você está doente, que você não vai mais se levantar da cama, porque o salmista, ele estava doente quando ele escreveu o Salmo 41. Ele estava enfermo, mas ele estava com a presença de Deus e ele estava com a confiança, mesmo com os inimigos falando, ele vai morrer. Ele falou, não vou morrer, eu vou ter as 6 bênçãos, porque eu ajudo os pobres, eu serei abençoado. Aí vem o Salmo 51, em que Davi faz a confissão dos seus pecados. Ele cometeu um adultério e depois mandou matar o marido da mulher. No Salmo 51, ele se arrepende. Ele escreveu o Salmo 51 confessando os seus pecados. Ele mostra arrependimento e ele faz uma oração para Deus criar um coração puro e reto e manter ele na presença do Espírito Santo. E o Salmo 51 termina dizendo que sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Então o Salmo 51 nos traz uma lição. Se você quer ser aceito por Deus, você deve sempre confessar os pecados. Vamos lembrar do Salmo 41. O Senhor sustentará na sinceridade. Você tem que ser sincero. Não usar maquiagem para diante de Deus. Precisa se arrepender verdadeiramente, confessar e dizer, eu me arrependo. E fazer uma oração pedindo para Deus. O Salmo 51, a parte mais bonita do Salmo 51, é aquele trecho que ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e derrama em mim um espírito reto
e não tire de mim o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, porque ele tinha perdido a alegria da salvação por causa dos seus pecados. Então ele pede, devolve isso para mim. E no final ele diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O espírito quebrantado é ter um espírito que se derrama diante de Deus, que se quebra, se prostra, reconhece a grandeza de Deus. E um coração quebrantado e contrito, humilde, o Senhor não recusará. Ele não rejeitará. E aí nós temos o Salmo 61. O Salmo 61, o salmista aparece abatido. E nessa condição de quem está abatido, ele pede para Deus levá-lo para a rocha mais alta que ele. Ele fala assim, eu estou abatido, leva-me para a rocha mais alta do que eu, pois o Senhor é o meu refúgio e a minha torre alta. Então ele fala que Deus é o refúgio dele. Quando ele está sem ar, preocupado, perseguido, em uma situação difícil, ele procura refúgio em Deus e ele fala, o Senhor é a minha torre alta. E ele diz assim, eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Em outras palavras, eu sempre vou estar na sua presença, participando dos cultos, participando da leitura da palavra, me preocupando em estar diante do Senhor. E me abrigarei nas asas do Senhor, pois o Senhor deu a herança dos que o temem. E ele fala assim, o Senhor prolongou os dias do rei. Ele está dizendo, o Senhor me deu longevidade, e os seus anos serão como muitas gerações. No final ele pede misericórdia e verdade, e ele fala que assim, recebendo essa proteção de Deus, a misericórdia e a verdade, ele cantará salmos para sempre e pagará os seus votos. Então o Salmo 61, ele mostra, se eu estou abatido, eu posso pedir ajuda para Deus, colocar em Deus a minha torre alta, colocar em Deus a minha rocha, porque se eu coloco em Deus a minha rocha, a minha confiança, ele me leva para o lugar alto e ele me conserva em vida. Se eu me abrigo na presença do Senhor, que é do seu tabernáculo, e fico debaixo das asas dele, então eu estou protegido. Quando eu faço isso, eu recebo como herança a longevidade, porque Deus vai cuidar de mim. Ele vai fazer os meus anos serem abençoados para as minhas futuras gerações, porque eu vou viver com Deus, vou ensinar os meus filhos a seguirem a Deus, eles vão ensinar os meus netos e todas as gerações vão estar seguras em Deus. E Deus faz isso, o salmista pede que a misericórdia e a verdade estejam comigo. Ele reconhece que ele precisa que Deus derrame a misericórdia. Vamos lembrar, misericórdia é uma palavra que é formada por duas, miséria e cordes. Nós temos as nossas misérias, mas Deus nos recebe com o seu cordes. Cordes significa coração. Ele nos recebe com o coração dele, apesar das nossas misérias. Então, misericórdia é nos receber com o amor dele e com a verdade dele. E quando ele derrama essa misericórdia, ele nos recebe com o coração dele, apesar dos nossos erros, das nossas misérias, e revela a verdade dele para nós, nós temos a alegria de Deus. Podemos cantar os salmos e pagar os nossos votos a ele. Agora nós vamos entrar na leitura do Salmo 71, que é o salmo de hoje. O Salmo 71 pode ser dividido em 7 partes. Na primeira parte, o salmista mostra que ele tem confiança em Deus. É só o versículo 1. Ele começa dizendo, eu confio em Deus. Aí na segunda parte, o salmista faz um clamor por livramento e justiça, como experiência do relacionamento com Deus desde a mocidade até no ventre e por todos os dias da vida. Vai dos versículos 2 a 8. Então ele fala lá que eu clamo pelo livramento e pela justiça do Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim desde a minha mocidade. E na verdade o Senhor cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. E todos os dias da minha vida eu vou buscar ao Senhor. Ele fala isso dos versículos 2 a 8.
O Salmo 71, ele é escrito por um homem velho, é um homem idoso. Ninguém sabe quem é o autor do Salmo 71. Os estudos teológicos falam que não se sabe quem escreveu esse salmo, mas sabe-se que é um homem em idade avançada, que ele fala, ele pede, ele confia em Deus e pede por livramento e justiça. E aí, na parte 3 ele faz uma súplica por ajuda de Deus na velhice e contra os seus inimigos. É essa terceira parte, que vai do versículo 9 ao 13, que ele fala: ajuda-me na minha velhice. Então ali nós temos nesse versículo, dos versículos 9 ao 13, a identificação de que o autor do Salmo 71 é alguém que é idoso. Aí a quarta parte, ele fala de esperança e compromisso com louvor contínuo, versículos 14 a 16. Ele pede na parte 3, me ajuda na minha velhice, me ajuda contra os meus inimigos, e aí na quarta parte, ele fala assim: eu esperarei no Senhor e eu louvarei o Senhor todos os dias. Então, a quarta parte vai do versículo 14 a 16. Aí na quinta parte, ele repete a memória da fidelidade de Deus desde a juventude. Nos versículos 17 e 18, ele fala mais uma vez: o Senhor cuidou de mim desde a minha juventude. Aí na parte 6, ele mostra a confiança na justiça de Deus e que as angústias e males são para aumentar a grandeza que virá com o consolo. Na parte 6 ele fala assim: as situações ruins que eu passei na vida e que o Senhor permitiu foram para aumentar a grandeza, e junto com a grandeza que veio, eu recebi o consolo. É o versículo 19, 20 e 21. E aí ele termina o salmo com o louvor final. No louvor final ele fala: eu cantarei ao Senhor com harpa, então ele cantará com música, os meus lábios exultarão ao Senhor, então ele fala que eu terei alegria, e no final ele fala no último versículo: eu serei sempre do Senhor, andarei fielmente a Deus. Então ele termina dizendo que vale a pena honrar a Deus com harpa, com lábios que louvam o nome dele e com a declaração de que será fiel a Deus. Versículos 22 a 24. Feita essa apresentação, vamos ler agora o Salmo 71. Então aqui está o Salmo 71, o versículo 1 é a confiança em Deus. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então esse único versículo nos fala muita coisa. Nos fala assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Em ti, Senhor, confio, ponto. Eu confio em Deus, Deus está acima de tudo, Ele tem todo o poder, Ele reina sobre todos. Vamos lembrar do Salmo 24. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a plenitude da terra, e todos os que nela habitam. Então, ponto final. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Ele começa nessa parte. Aí do versículo 2 até o versículo 8, ele pede livramento de Deus e a justiça de Deus sobre a vida dele, e ele fala que Deus esteve com ele desde a mocidade até quando ele estava no ventre da mãe, e todos os dias ele louvará o Senhor. Vamos ler isso do 2 a 8. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. 3. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. 4. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então ele pede o livramento dos inimigos, do homem mau, e ele lembra: o Senhor é a minha esperança desde a minha mocidade. Aí o versículo 6: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então ele fala ali que eu tenho confiança no Senhor desde a mocidade. O Senhor me tirou do ventre da minha mãe. O meu louvor é para o Senhor constantemente. 7. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte.
Prodígio é alguém que faz coisas muito grandes, extraordinárias. Então ele está dizendo assim: sou como um prodígio para muitos. Muita gente pensa que eu fiz muitas coisas, mas tu és o meu refúgio forte. Mas é porque eu estava com o Senhor. Versículo 8: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Então aqui ele pede o livramento de Deus e ele fala, baseado, o livramento e justiça, baseado na experiência anterior. Ele fala, o Senhor já cuidou de mim na mocidade, o Senhor cuidou de mim desde o ventre da minha mãe e me tirou do ventre da minha mãe, e o Senhor cuida de mim todos os dias. Aí vem a terceira parte, que ele fala que ele pede ajuda na velhice, que Deus ajude ele na velhice e contra os seus inimigos. Veja o versículo 9: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. 10: porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, ou seja, os inimigos dele estão reunidos. 11: dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Então os inimigos estavam acreditando que ele estava sozinho. Versículo 12: ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. 13: sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha. Cubram-se de vergonha e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Então aqui nós temos um trecho em que ele pede ajuda na velhice. E ele fala, os inimigos estão me perseguindo e acreditam que eu estou sozinho. Mas eu peço, ele faz um pedido no 12. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Vamos lembrar que nós lemos no dia 70, no dia de ontem, o Salmo 70, que fala justamente: apressa-te, ó Senhor, em me livrar, apressa-te em me socorrer. O Salmo 70 pede pressa. Aqui no Salmo 71, ele também pede: apressa-te em ajudar-me. Quando ele pede pressa, isso mostra que ele estava sendo pressionado. Então ele fala: Deus, que o Senhor seja rápido, que o Senhor dê pressa em me ajudar. Versículo 13, ele pede que sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Esse versículo 13 é uma imprecação. Né? A imprecação é quando eu desejo o mal do meu inimigo. Nós já comentamos que as imprecações são feitas como uma manifestação de verdade, de sinceridade no coração. Às vezes alguém faz mal para nós e o nosso desejo é que a pessoa se dê mal. E muitas vezes, quando nós oramos a Deus, nós pensamos que é pecado falar isso para Deus. Mas a sinceridade, na sinceridade, nós devemos dizer: Deus, o Senhor sabe, o meu coração deseja que essa pessoa quebre a cara, que essa pessoa receba o castigo pelo que ela me fez. Mas eu sei que o Senhor ensina em Mateus 5, 44 a 47. Abençoai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, me ajuda a fazer isso. Vamos lembrar do Salmo 51. Quando Davi cometeu o pecado de adultério e homicídio, matando o marido da mulher com quem ele adulterou, ele confessou o pecado, se arrependeu e pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Renova em mim a salvação e não retire de mim o Espírito Santo. Então ali ele mostra que ele confessa o pecado, ele se arrepende e ele pede para Deus criar nele um coração reto. Então muitas vezes nós precisamos dizer a verdade para Deus, aquilo que realmente nós estamos sentindo. Tem aquela pessoa que cai, às vezes, em olhar para uma mulher e cobiçá-la, e não sabe como orar a Deus. A pessoa fica se autoflagelando. Ah, eu olhei e fiz a coisa errada. Vá até Deus e diga: Deus, eu olhei para aquela pessoa e eu a cobicei no meu coração e eu confesso que eu fiz errado. Me ajuda e cria em mim um coração reto e puro, que eu consiga vencer
o mal em mim. Peça para Deus criar um coração puro em você. O versículo 13, ele pede: sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Ele está sendo sincero, está revelando para Deus o que está dentro do coração dele. E aí vem a outra parte, que vai do versículo 14 a 16, que ele fala que ele sempre vai esperar com confiança em Deus. Essa é a quinta parte. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. 15. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. Então ele está dizendo: eu não sei quantos dias eu vou viver. Veja, mas eu sei que todos os dias a minha boca vai falar de coisas, de bênçãos que o Senhor deu para mim. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Quer dizer, ainda que eu não saiba quantos dias eu vou viver. 16. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Então aqui no 14, no 15 e no 16 ele fala: apesar de eu estar velho e dos meus inimigos estarem contra mim, eu vou sempre ter a minha esperança no Senhor. A minha boca vai sempre falar a respeito do que eu tenho recebido de bênçãos de Deus. Não importa quantos dias eu vou viver, eu sempre vou falar das bênçãos do Senhor. E eu vou sair na força do Senhor. E eu vou fazer menção da justiça de Deus e só dela. Aí vem a sexta parte. Não, a quinta parte agora, né? Deixa eu ver aqui. A primeira, segunda aqui, terceira aqui. Essa aqui é a quarta parte que nós acabamos de ler. O 14, 15 e 16 é a quarta parte. A quinta parte, versículo 17 e 18. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, ó, esse versículo 18, ele fala: eu estou velho. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então ele relembra, ele traz à memória: o Senhor cuidou de mim desde a minha mocidade, o Senhor sempre esteve comigo. E agora estou velho. Continue comigo, Senhor, porque eu quero continuar falando do seu bem para essa geração e eu quero falar do teu poder para as próximas gerações. Então aqui ele relembra que Deus cuida dele desde a mocidade e ele quer honrar a Deus. Aí vem a sexta parte, que ele fala no 19, 20 e 21. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? 20. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. 21. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Então aqui do 19 ao 21 ele fala que a justiça de Deus é alta e ele passou por sofrimentos. Veja que o 20 ele fala: tu que me tens feito ver muitos males e angústias. Ele sabe que é Deus, mesmo quando ele passava por situações ruins, por males e por angústias, ele fala assim: é Deus que deixa acontecer. Tem pessoas que quando passam por situações difíceis, elas começam a dizer: é o diabo, é não sei quem. Mas o salmista aqui ele fala assim: não é. Deus permite, quando eu faço coisas erradas, que eu receba o castigo e eu sofra os resultados, as consequências do que eu fiz. E eu sofro o mal e a angústia, mas para que eu aprenda. E aí depois ele aumenta a minha grandeza. O que significa que ele aumenta a minha grandeza? Eu aprendo com aquilo. Eu me torno maior, eu fico maior. E depois eu sou consolado, porque quando eu olho em retrospecto, quando eu olho para trás, eu entendo. Deus deixou acontecer isso comigo por causa disso que eu fiz antes. Então agora estou consolado, eu entendi. E agora eu fiquei maior, eu fiquei mais grande, porque agora eu estou mais forte, mais capacitado para entender outros desafios e não fazer mais as coisas erradas. E aí ele termina dizendo que ele vai louvar a Deus com música. Olha o 22. Também eu te louvarei com o saltério.
bem como a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Então ele fala, eu vou cantar ao Senhor com música, com instrumentos musicais, com saltério e com harpa. E aí o 23, os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Então ele fala, minha boca vai exultar, vai se alegrar ao Senhor. E ele termina no 24, a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. E ele faz uma declaração de fidelidade. Eu vou falar da tua justiça todo dia. É uma declaração de quem vai ser fiel a Deus. Então esse é o Salmo 71. Ele é um salmo que foi escrito por um homem idoso. Os estudos teológicos falam que não se sabe quem é esse autor, mas é um homem velho e que reconhece que tem a sua confiança totalmente em Deus. O que esse salmo nos ensina? Que vale a pena você seguir a Deus, que você tem que ter a sua confiança somente em Deus. Foi Ele que nos tirou do ventre da nossa mãe, foi Ele que cuidou da nossa gestação e permitiu que tivéssemos vida. Ele cuida de nós na mocidade, Ele cuida de nós quando estamos velhos, Ele que vence os nossos inimigos, e com essa reflexão, essa lembrança que nós fizemos do Salmo 1, do Salmo 11, no Salmo 11 nós lembramos aqui que as pessoas disseram para quem escreveu o Salmo 11, foge para o alto de uma montanha. E ele fala, por que eu vou fugir para o alto de uma montanha se a minha confiança está em Deus? O Senhor fará chover o laço, o fogo, o enxofre e o vento tempestuoso sobre os meus inimigos. Ele apontará o seu arco e sua flecha no rosto deles. Então, nós vemos que o livro de Salmos ele vai ensinando que nós não precisamos ter medo de nenhuma circunstância e de nenhum inimigo, porque o Senhor é maior do que todos eles. Aí depois nós lemos ali no Salmo 31, o Senhor é a minha rocha, e ele me colocará o Senhor é a minha torre alta. Então, o Senhor é a sua torre alta. Depois nós vimos ali no Salmo 51, mesmo que você tenha feito alguma coisa errada, como Davi fez, que foi o adultério e o homicídio, ele se arrependeu. Então Deus ouviu o arrependimento dele e o ajudou. O Salmo 71 nos mostra, vale a pena ter confiança em Deus, ele vai ser o teu Deus em todos os tempos da nossa vida. Seja no nosso nascimento, na nossa mocidade, na nossa idade avançada, até morrer, o Senhor estará conosco. Então, o Salmo, vamos lembrar aqui do Salmo 90. Nós ainda vamos ler, mas o Salmo 90 fala assim: a nossa vida na terra é de 70 a 80 anos. Alguns, pela sua força e robustez, passam dos 70 e chegam aos 80, mas grande parte dos seus dias é de enfado e cansaço. Mas que o Senhor me ensine a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio, porque a minha vida é como um sopro, ela passa. Então, que o Senhor me ensine a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Que o Senhor me ensine a contar cada dia, para que cada dia eu seja mais sábio e tome decisões mais corretas, de acordo com a vontade de Deus. Porque a nossa vida é muito curta. Então, que a gente não fique sofrendo, mas que a gente seja cada dia mais e mais sábio, inteligente, prudente, com discernimento para tomar as decisões corretas com prudência, para chegarmos ao fim da vida com as bênçãos do Senhor. Essa é a meditação do Salmo 71. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está conosco e nos dá sabedoria e nos ensina a andar de acordo com a justiça em todo o tempo e nos livra de todo o mal e nos ensina até mesmo com o mal para podermos alcançar dias melhores. Te agradecemos por tudo, amém. Se você ainda não recebeu Jesus e quer receber a Jesus e andar crescer
no relacionamento com Deus, você pode fazer isso agora. Você pode fazer uma oração comigo agora, em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir do momento em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o perdão dos seus pecados. Receber Jesus significa fazer uma oração em que você fala que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Dizer que você quer Ele como Senhor e Salvador da sua vida é dizer que você quer que Ele comande a sua vida, que você vai ler a palavra dele e vai aceitar os ensinamentos dele e seguir neles, como nós como nós falamos do Salmo 1. E quando você aceita ele como Salvador, quer dizer que você reconhece que tem pecados e que ele morreu na cruz e o sangue dele te purifica dos pecados. Quando você faz isso, faz essa oração falando que você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você recebe 4 bênçãos. Primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, você se torna filho de Deus, porque para você ser filho de Deus, você tem que estar limpo de pecados. Não tem como nós sermos limpos do pecado, mas quando eu recebo Jesus como Salvador, ele limpa os nossos pecados. Então você recebe o perdão dos pecados, a limpeza dos pecados e se torna filho de Deus, a segunda bênção. A terceira bênção, você recebe um registro de nascimento no céu. O seu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu. Assim como quando nós nascemos, os nossos pais registram uma certidão do nosso nascimento, quando você recebe Jesus, o seu registro no céu fica anotado no livro da vida. E a quarta bênção, você recebe o Espírito Santo para ficar com você aqui na terra, te ajudando até você chegar no céu. Então, para receber essas 4 bênçãos, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui até a eternidade. Amém. Com essa oração, você recebeu essas bênçãos. Você recebeu o perdão dos pecados, agora você é filho de Deus, o seu registro de nascimento está no livro da vida e você já recebeu o Espírito Santo. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus salva e que Jesus está vivo. Não faça oração a imagens e nem a santos. Nós vamos chegar no Salmo 115 e lá vamos aprender que as imagens e os santos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. O Senhor Jesus está vivo. Ele morreu, ressuscitou e ele recebeu essa sua oração. Então você agora é filho dele, você agora é filha dele. Então busque um lugar para honrar e adorar a Jesus, em que você se sinta bem. Batize-se nas águas, busque instruções sobre isso e participe da ceia, do pão e do cálice, que é o suco de uva que representam o corpo e o sangue de Jesus, que dão força espiritual para andarmos com ele. Se você já é cristão e parou de participar do corpo e do sangue de Cristo, retome a sua comunhão e relacionamento com Deus. Entre em uma célula, participe de uma comunidade onde você segue a Deus com outros irmãos, porque essa é a vontade de Deus para nós, nos fortalecermos no relacionamento com os irmãos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.